até agora acho que foi bom, porque eu imaginei, tinha falado com ela, que ela fosse fazer uma descrição dos projetos, e eu acho que a apresentação que ela fez é bastante ilustrativa do volume de instrumentos que a gente tem hoje de apoio à oferta no Brasil, tanto oferecidos pelo setor público quanto oferecidos pelo setor privado. Tem a Espectro, o programa da cadeia de petróleo e gás, que ela apresentou muito bem, o PROMIMP tem um número enorme de ações, a CNI participa muito de várias ações do PROMIMP, um destaque é o PNQP, o Programa de Qualificação Profissional, com sucesso enorme. O Magalhães comentou no primeiro painel sobre os resultados, um volume de formação de mão de obra que realmente é muito relevante. A gente na CNI tem uma ação de núcleo de petróleo e gás, que tem o objetivo de criar núcleos regionais, utilizando os instrumentos do Sistema Indústria, SESI, SENAI e IEL para capacitação de empresas. Tem o programa Progredir também, foi mencionado. Acho que o programa Progredir é muito interessante, porque ele tem uma engenharia financeira que facilita muito o acesso, reduz custo e acaba sendo, por conta do mecanismo com recebíveis, ele acaba facilitando muito a vida da pequena e média empresa, que tem um problema grande com garantia. Os valores do programa são realmente relevantes, quase 6 milhões executados no financiamento desde 2011, 500 empresas atendidas. O problema do Progredir é que ele tem resultados muito bons, mas ele atende empresas que já têm contrato, né? Quer dizer, ele atende a elite, que são empresas que já têm um contrato com a Petrobras, ela consegue ter um financiamento maior, mas a empresa que já tem um contrato com a Petrobras superou um número enorme de barreiras. Foi comentado hoje aqui a dificuldade que você tem para conseguir estabelecer esse contrato, né? E os apoios, de modo geral, se você somar todos os instrumentos de todas as instituições, SEBRAE, BNDES, FINEP, SENAI, entre outros, você tem uma cadeia de instrumentos bastante completa, né? E isso do lado da oferta. Do lado da demanda, você tem uma política de conteúdo local que cria demanda, abre um espaço para crescimento. Mas, apesar de tudo, todos os instrumentos, a gente ainda não chegou no resultado necessário. Estou falando de esperado. Acho que esperado, em muitos casos, a gente atingiu o que era o objetivo do programa, são programas bem executados, mas se a gente pensar na necessidade que o país tem, tendo em vista o pré-sal, o aumento da demanda, o volume dos investimentos, de incluir pequenas e médias empresas, de aumentar o conteúdo local, de aumentar o valor agregado, de aumentar o conteúdo tecnológico, a gente ainda não chegou onde precisa chegar, né? Isso não é uma visão minha, isso é índice. Se a gente for ver números que começaram ou vão começar a sair dos relatórios da ANP, o Francisco está aqui, de repente pode até comentar depois, a gente tem enfrentado dificuldade de atingimento dos índices de conteúdo local acordados, né, nas rodadas que estão sendo avaliadas agora. Eu acho que um dos problemas, pensando em pequenas e médias empresas, mas não só nelas, é que elas são condicionadas por algumas características importantes do ambiente econômico, né? Tem em duas dimensões. Uma é o ambiente país, e aí a gente está falando de todos os problemas de custo Brasil, de acesso a crédito, de infraestrutura, de arranjo de mão de obra, se existe ou se não existe. Para algumas áreas existe mais, para outras áreas já está um pouco mais avançado. E tem uma questão de ambiente do setor também, que são algumas especificidades do setor de petróleo e gás que dificultam a vida da pequena e média empresa e acabam reforçando alguns elementos desse ambiente país que eu estou chamando, tá? E quais são? A questão da imprevisibilidade da demanda foi mencionada também hoje já aqui, um problema, é uma característica do setor. Você tem, no Brasil, quando você tem uma rodada, você tem um aumento de demanda, principalmente para algum serviço de exploração, e quando você fica 4 anos, 5 anos sem ter uma rodada, você começa a pressionar alguns tipos de atividades, né? Algumas atividades de engenharia, algumas atividades de serviços relacionados mesmo a essa parte de exploração.
E, obviamente, quando você tem uma redução do volume de demanda, quem sofre primeiro são as empresas de menor porte, que têm menor capacidade financeira. Mesmo nos Estados Unidos, se a gente for ver, foi uma questão discutida na OTC em Houston há 2 semanas atrás, até na questão de financiamento privado, você também tem algumas dificuldades diferentes de outros setores. Foi mencionada a questão de venture capital, de equity e de outros instrumentos, que num setor como de TI, por exemplo, que é muito ativo, primeiro você tem uma necessidade de capital menor, se a gente pensar em software, e que no setor de petróleo não. Para algumas atividades de desenvolvimento tecnológico você tem uma necessidade de capital muito maior. Segundo, você tem prazos de maturação desse investimento para você começar a desenvolver um produto novo, para ele chegar ao mercado muito mais longos. E a característica de muitos investidores de capital de risco é não querer esperar 10 anos para isso. No setor de software você tem os resultados mais rápidos. Então, o que foi comentado é que as iniciativas de venture capital em petróleo, em pequenas empresas dos Estados Unidos, acabam dependendo muito de financiamento das próprias empresas maiores, das integradoras, das operadoras, fazendo esse tipo de aporte, né? E, finalmente, tem algumas tendências que a gente acha um pouco preocupantes no setor, né? Uma é a tendência de aumento, de crescimento muito da importância das parapetrolíferas nas atividades de exploração e produção. A impressão que dá é que está acontecendo alguma coisa igual que aconteceu no setor automotivo 20 anos atrás. Você começa a ter as operadoras, parte das atividades de P&D delas, dos próprios serviços de exploração e produção, começam a ser terceirizados, então você vai empurrando as empresas de capital nacional que têm atividade, essas empresas são todas globais, né? Todas as empresas de porte gigantesco. E quando você vai estratificando e vai empurrando as empresas de atuação local, de capital nacional, mais para baixo da cadeia alimentar do setor. Então, o próprio espaço para desenvolvimento tecnológico, para crescimento, começa a ser pressionado. Não sei como é que a FINEP, por exemplo, está vendo essa questão, o próprio MCTI. Então, enfim, essa é a consideração em relação a essa questão da cadeia de como está ficando. E aí, obviamente, tem uma série de medidas que podem ser tomadas em relação a isso. Eu selecionei algumas questões assim, de para onde caminhar em termos de políticas, né? A oportunidade aberta pelo pré-sal é realmente uma coisa gigantesca, o volume de investimentos é muito grande. Se a gente for pensar na questão de conteúdo local, que é um dos pontos, a dúvida é se a política de conteúdo local vigente ela traz os benefícios que poderia trazer, tá? Em particular para pequenas e médias empresas. Quando a política de conteúdo local foi criada, as condições eram radicalmente diferentes do que existem hoje, né? Quando ela começou, a gente tinha um problema de falta de demanda e excesso de oferta. Hoje é exatamente o contrário. Hoje tem uma demanda enorme e as empresas da cadeia pressionadas por custo, por restrição de mão de obra, por prazo. Então, quer dizer, para fazer frente a um novo ambiente econômico, um novo ambiente de mercado, você deveria fazer alguns ajustes na política que, no nosso entender, não têm sido feitos. As alterações, pelo contrário, as alterações da política, à medida que foi avançando as rodadas, ela foi ficando mais precisa na medição, mas, por outro lado, mais complexa e mais custosa para as empresas, principalmente as empresas. Se o Makarovski estivesse aqui, ele podia confirmar isso, uma reclamação permanente da ABMAC do custo de certificação. Hoje você precisa pagar uma certificadora e as empresas se queixam da necessidade de fazer esse tipo de pagamento. O modelo gera incerteza que afeta as decisões dos fornecedores em relação à multa. A gente realmente não acredita que multa seja um instrumento que realmente induza o aumento do conteúdo local.
E aí só um comentário, o Francisco falou que ela não é compulsória, né? Mas na verdade você tem a empresa participa, está no final. A empresa pode se comprometer com o conteúdo que ela escolha, desde que seja acima do mínimo fixado pelo contrato, né? Então você tem um mínimo, você tem uma exigência de cumprir, e você tem algumas exigências por família de produto. Então, na verdade, o que a CNI tem defendido e as outras entidades e empresas associadas é que a política deveria ter uma ênfase maior em valor agregado e conteúdo tecnológico para gerar maior impacto na cadeia. E para isso, porque uma política muito ampla, que você exija um índice de conteúdo local para praticamente tudo, ela acaba sendo muito custosa, ela tem um impacto de custo de investimento com resultados limitados. Então, uma política focada, por outro lado, ela sinaliza para o setor privado quais são os setores considerados estratégicos pelo governo, e ela permite a mobilização de instrumentos. Então, se você define que tem algumas áreas-chave, você pode pegar todos os instrumentos, BNDES, FINEP e tudo mais, e direcionar com um volume muito maior para produzir um resultado maior no prazo mais curto. Mas, enfim, infelizmente, a gente vai para a próxima rodada agora com exatamente o mesmo regime que vinha até agora. A questão de previsibilidade da demanda já foi mencionada, não vou voltar a isso. Outra questão importante, muito importante para a gente, teve um processo de atração de investimento muito grande, o governo federal incentivou, a Petrobras incentivou, a Apex, enfim, a maioria dos grandes grupos internacionais está no Brasil. Seria muito importante ter um programa integrado para fazer a qualificação de fornecedores, para fornecer para essas empresas. Os requisitos de gestão são enormes, a gente tem recebido solicitações de apoio nessa área, e o problema de gestão resulta em custo, resulta em problema de prazo, problemas de gestão da qualidade. Então você tem um índice de retrabalho que é considerado alto pelo setor, um setor que precisa atender níveis de segurança muito altos. A gente já viu o acidente no caso do Golfo do México, e aí você precisa se precaver com relação a isso. Então, a ideia do programa de qualificação de fornecedor é que ele devia aproveitar essa presença das empresas estrangeiras, que acabam sendo as grandes, né, enfim, que estão aí, a maioria de capital externo, e que não conhecem, em muitos casos, tão bem a cadeia doméstica, para você ter uma política de qualificação voltada para a demanda. Não numa ótica mais ofertícia, mas numa ótica de ver quais os problemas que a empresa tem com os seus fornecedores, e ter um trabalho de diagnóstico. Eu digo que o SEBRAE já faz isso, outras instituições já fazem isso, mas o importante seria você integrar tudo que tem. Então, se o problema é gestão, você tem gestão. Se o problema é TIB, né, certificação, testes e tudo mais, você tem uma série de organismos que também fornecem isso, e você ter isso de uma forma integrada poderia certamente contribuir muito para o aumento de conteúdo local. Concluindo aqui, enfim, essa parte, né, embora você possa ter um pouco de inovação de processo, a gente não está falando de inovação, né, a gente está falando de uma coisa um pouco mais vulgar, vamos dizer assim, que essa coisa de gestão, de qualidade, de capacidade de manufatura mesmo, né? E por outro lado, na parte de outra questão de conteúdo local importante, que o Soriano mencionou, da questão de você olhar para dentro também, a política de conteúdo local devia enxergar a exportação. Quer dizer, ela é muito focada não vou dizer que é um conceito de substituição de importação convencional, mas ela devia ter uma visão que, se uma operadora qualquer contrata uma empresa nacional para exportar para uma operação que ela tem em Angola, por exemplo, isso de alguma forma devia ser beneficiado. Porque você está gerando escala e você está transformando a política a partir de uma visão de competitividade internacional. A gente teve ontem uma rodada do Brasil Maior com o governo falando de engenharia básica. Engenharia básica é considerada se fizer um projeto de interesse do Brasil. Mas se você contratar uma empresa de engenharia básica no Brasil para desenvolver um projeto para Angola, para Noruega, para outro lugar, isso deveria ser estimulado, né? Essa internacionalização da produção doméstica. E, para concluir finalmente, falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
a gente tem que avançar na questão dos instrumentos privados também. Eu acho que a FINEP e o BNDES avançaram muito, mas o recurso da cláusula de P&D, por exemplo, é um volume de recurso enorme. Você tem uma obrigatoriedade de investir muito disso em instituições de ciência e tecnologia, e deveria ser flexibilizado para que as operadoras pudessem destinar esses recursos para as empresas da cadeia. Não só pelo recurso em si, mas porque quando a operadora destina isso para a cadeia, ela tem um sinal de mercado aí. Ela está destinando o desenvolvimento de tecnologias que ela vai contratar depois. Então, você tem uma potencialização dessa questão. Enfim, estourei meu tempo já, mas, em conclusão, acho que a gente tem gigantescas oportunidades. O início do desenvolvimento já fez uma comparação com a corrente espacial, com a quantidade de tecnologia que você desenvolve, não só no setor e na cadeia, mas em outras áreas correlatas. A experiência de diversos órgãos acumulada na oferta de instrumentos de apoio é, sem dúvida, muito rica. Tem um ambiente favorável que o governo tem discutido, os fóruns do Brasil Maior têm permitido uma discussão, uma troca de experiência importante. Eu acho que o que está faltando é um ajuste, em alguns casos fino, em outros casos não tão fino, dos instrumentos, tendo em vista realmente a realidade da economia do mercado, que é diferente do que existia quando alguns deles foram criados antes, uma visão estratégica orientada para a demanda e um foco nas áreas realmente capazes de promover um impacto maior na estrutura produtiva. Eliane, antes de abrir para as perguntas, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como é que dá para viabilizar uma integração cooperativa entre as pequenas empresas para que elas consigam se proteger dessa demanda, da imprevisibilidade da demanda que o João citou aí anteriormente? Essa questão da demanda talvez seja o item mais importante para as pequenas empresas, para as médias empresas, e até para as grandes, né? Imagina para as pequenas e médias. Mas ele é fundamental. Se vocês virem lá no nosso projeto, tem aquela ação, né, de levantar a demanda. É a coisa mais difícil que tem para se conseguir levantar essa demanda. Tá? Então, em alguns projetos a gente consegue, aí vai atualizando mensalmente, mas não é uma coisa fácil. Parece que não é uma coisa que esteja tão disponível nas grandes empresas para elas colocarem essa demanda. Tá? Mas ela é fundamental, porque ela dá foco a toda ação que as instituições podem fazer para apoiar as empresas, né, John? E que o próprio governo também pode fazer, tá, para apoiar as empresas. Então, eu acho que aí realmente precisaria ter um trabalho de articulação, né, talvez de várias instituições, todo mundo fala a mesma coisa, e a gente não consegue, tinha que ter um processo, e hoje não tem processo, a gente até consegue, às vezes, levantar demandas, tipo de demanda que vai ter, mas a gente precisaria ter o que, quanto e quanto, tá? E como é que vai ser feita a colocação dessa demanda no mercado? Essas 4 perguntas é que a gente precisa ter. Às vezes a gente consegue saber o que, mas não sabe quanto, nem sabe quando. Isso é fundamental para... E quem forneceria esses dados? O quê? Quem é que forneceria esses dados da demanda? As próprias As próprias grandes empresas. Tá? Então tem as demandas de operação e tem as demandas de investimento. Tá? E demandas de operação e manutenção, eu não sei como é que está o percentual agora, mas assim, tipo uns 10 anos atrás era 50% isso daí só na Petrobras. Então o que a Petrobras comprava para operação e manutenção era metade do volume total de compras dela, era equivalente ao de investimento. Então, agora, se os investimentos aumentam, é claro que esse percentual diminui, né, de operação e manutenção. Mas só aí já tem uma demanda muito grande para a pequena empresa. Tá? Alguém tem mais uma dúvida? Eu tenho. Bom, já está chegando aí. Só que vamos passar para ele, que você já perguntou sem o microfone. Aí depois volta. Eduardo Soriano, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu queria entender um pouquinho, você deu uma explicação interessante de uma ideia de fazer um P&D, só que em vez de passar para a academia, passar para as empresas fornecedoras para desenvolver produtos. Eu não entendi direito qual é a ideia disso.
Foi eu? Não, foi o João? Mas também vale o seu comentário. Tá. Isso aí foi a gente na CNI fez a gente fez um estudo de política industrial, está disponível no site, eu posso te mandar depois, inclusive, e um dos temas era desenvolvimento tecnológico. E em rodada, que inclusive envolveu participantes da academia, tinha uma proposta, que já era uma proposta antiga da UNIP, né, a Organização Nacional do Petróleo, que você tivesse aquela cláusula contratual de 1%, que hoje você divide de 0,5% tem que ser feito dentro de casa pela operadora, e o outro 0,5% você precisa aplicar em instituições credenciadas pela ANP, que são basicamente as ICTs, né? A proposta é que você pudesse direcionar esse recurso para empresas da cadeia. Ou seja, o P&D seria feito por empresa. O P&D seria feito por empresas da cadeia. Então, talvez um percentual desse 0,5%. Um percentual desse 0,5%. Enfim, o ajuste fino da proposta está a ser definido. A questão é que hoje você não pode direcionar esse recurso para a empresa da cadeia. Então, se eu sou, e como o P&D ele vem cada vez mais sendo feito por empresas da cadeia, né, você vê a tendência internacional é essa, que você pudesse, bom, eu preciso desenvolver, não vou dizer Petrobras, porque a Petrobras tem um simples, mas uma outra operadora que vem para o Brasil, que não tem seu mega centro de P&D, pudesse dizer o seguinte, olha, esses 3 ou 4 fornecedores, eu quero que você desenvolva essa tecnologia para mim, eu quero que você desenvolva essa outra, e pudesse transferir esse recurso em caráter não reembolsável. Então, na verdade, seria um não reembolsável privado. Entendi. Ou seja, na verdade, isso mexeria na regulação de várias agências, né? Isso valeria para a ANEEL, a ANP, etc. A proposta está específica no caso da ANP. Mas eu acho que isso aí também é válido para o que é um ajuste infralegal. Isso não é lei, não é, enfim, é uma questão de uma disciplina própria da ANP. Isso tem que ser pactuado, a gente tem discutido essa questão no Brasil Maior, eu não sei exatamente nesse momento como é que está a discussão, mas já foi tratado entre o setor privado e o governo algumas vezes. Por exemplo, essas 2 rotas que a gente está usando no convênio Petrobras-Sebrae, se elas fossem usadas aí nessa cláusula, nossa, a demanda vem da grande empresa. Né? Então você quer uma pesquisa melhor do que aquela que a grande empresa precisa, né? Foco total no mercado. Então a grande operadora estaria aplicando o recurso ao longo da cadeia produtiva dela para fazer algo que ela precisa. E é claro que as empresas, quando vão desenvolver, se elas forem pequenas e médias, elas vão precisar de soluções tecnológicas, então elas vão ser envolvidas. Só que o foco no mercado é muito maior no caso desse. Talvez até facilite a gestão, porque a gestão de P&D na empresa de menor porte às vezes é mais fácil do que na maior. Talvez até facilite, porque o P&D fica um pouco mais fracionado. Também é essa a ideia? A gente não pensou nisso como motivação, tá? Mas certamente acaba sendo um benefício adicional. Se for algo que a grande precisa, que ela, vamos dizer, quase que encomendou, né? Ela vai monitorar. Então, simplifica até para a ANP. Tá? Tem alguém ali que está monitorando, fiscalizando, porque foi quem disse, eu preciso disso. Né? Eu sou Tânia Cagliari, da revista Retrato do Brasil. Eu só queria dar uma contextualizada nessa série de políticas, de incentivos para a produção de bens, equipamentos com conteúdo local, com outro tipo de política que não é de ciência e tecnologia, mas que é de fazendária, da Receita. Eu não sei se está vigente ainda o Repetro e qual foi o impacto dele para trás, se ele foi diluído atualmente pelo preço, inclusive aumento do preço do petróleo, que permite a importação de bens e materiais com menor ou isento de alguma taxação. Eu acho que o pessoal da CNI podia responder como é que foi o impacto e como é hoje nessa perspectiva de buscar conteúdo local. O Repetro ele tem uma função também, ele é importante também para a produção nacional, tá? Porque aí a produção nacional, você consegue fazer vamos aprofundar nessa questão, você consegue fazer a exportação ficta, né? E aí na prática você desonera a última ponta da cadeia. Aí você tem os problemas de sistema tributário brasileiro,
que quando você desonera essa última ponta da cadeia, você acaba tendo um acúmulo de crédito, de modo que, em alguns casos, a importação acaba tendo uma desoneração mais completa do que a produção local, né? Isso acontece, eu acho que hoje isso acontece mais com o ICMS. Então, se pegar um estado como São Paulo, que estende os benefícios do Repetro para o ICMS, isso acontece. Agora, o Repetro ele é um programa positivo, né? Tem alguns problemas, que são esses que eu mencionei, mas ele continua válido. Tem uma proposta agora de aperfeiçoamento, de ajuste do Repetro. Eu não saberia te dizer os detalhes dessa proposta, mas está em estudo também no âmbito do Brasil Maior. Só um adendo. Ele tem esse incentivo também para importação, mas isso acaba sendo limitado por conta da exigência de conteúdo local, né? Meu nome é Everton, eu sou pesquisador da Unicamp e a gente tem justamente um projeto em parceria com a Petrobras e fala-se muito, né, justamente na ideia de sair uma empresa de dentro da academia e tal. Eu acho que para corroborar com a ideia, né, de incentivos de P&D para setores privados, né, diferentemente dos CTs e tal, é que hoje, né, nas academias, no centro de pesquisa, também que eu trabalhei no CPQD, é muito feita a parte da pesquisa em si, né? E da pesquisa, para chegar no desenvolvimento em um produto final, para uma Petrobras usar, por exemplo, num software e tal, existe todo um trabalho e esse trabalho não é feito por ninguém. A gente vê essa possibilidade de atuar aí, mas a gente vê uma dificuldade muito grande justamente de aonde a gente vai pegar recursos, justamente porque ninguém sabe da onde que vem, né? Fica uma coisa um pouco nebulosa aí, inclusive no sentido de quem paga por isso e tal, né? A Petrobras acha que já pagou, a universidade acha que não é parte dela, então eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente na ideia de inovação, né? Inovação é feita por pequenas e microempresas porque elas têm uma facilidade muito rápida de trocar e de mudar, né? As grandes empresas não têm essa facilidade tão grande, então elas dependem dessas pequenas e microempresas para fazer isso. Bom, eu acho que a fala de Eliane e de João aí deixam assim, um cenário, na minha leitura, positivo, né? Demonstra bastantes iniciativas na área da oferta, com caracterização de bens e serviços, de inovações. Por outro lado, também iniciativas no campo da demanda. Isso, que me parece ser o maior estrangulamento aí, a maior dificuldade, respeito às articulações que devem envolver o conjunto dos atores, né? Então, eu quero citar aqui o caso pontual dos recursos do P&D colocado por João. Na verdade, não há restrição, sobretudo no 1% que é próprio da petroleira, ela compartilhar esses recursos com outras pequenas empresas. Ela pode fazer isso e já faz. É um pouco o exemplo ele colocou ali do trabalho lá de Sergipe, né? E no campo, na parte que seria das outras instituições de pesquisa, etc., isso também não há impedimento dele que haja uma articulação entre as empresas privadas e a academia. Nós temos que pensar isso um pouco mais no conjunto. Não dá para a gente pensar que a solução vai ser, vamos criar uma política de pegar esses recursos, que em regra são recursos privados, mas que tem uma faceta pública dele, porque ele está associado à renúncia fiscal. Então não é tão simples assim a gente desvincular ele de um certo caráter mais estratégico do país. Então, quando ele divide esse 1.000% para lá e 1.000% para cá, porque a gente precisa atender a necessidade de curto prazo, imediato, desenvolvimento da indústria, mas também criar algumas condições para o avanço do médio e longo prazo e todo esse trabalho de inovação tecnológica. Então, não há contradição, acho que a ideia é positiva, acho que ela é possível de ser trabalhada, sobretudo se ela vier no sentido da articulação desses atores. Né? Como articular a pequena empresa e as instituições de academia, né? Como fazer isso com agilidade, com desenvoltura? Esse é que eu acho que é o desafio maior e que é o caminho mais simples, sem grandes burocracias e discussões legais, etc. E, né, tem um caminho grande aí nesse campo. Agora, eu queria fazer um comentário rápido aqui, João, sobre o problema do conteúdo local, da política do conteúdo local. O país tem um esforço grande de industrialização. Aí o resultado da indústria, no ano passado, ruim, esse ano também, o governo tem renúncia fiscal, está
está se batendo para tentar ativar a indústria. E não é simples isso, num cenário globalizado de grande competitividade, né, grande concentração de renda, né, e de força econômica das grandes companhias. Então há necessidade de ter um certo marco. Não vamos ter ilusão de que o conteúdo local vai ser aplicado em todas as áreas do mesmo jeito, por todos os segmentos. Não dá certo. Cada segmento tem suas particularidades. No nosso caso, do petróleo, no petróleo e gás, a política de conteúdo local e a necessidade de acompanharmos a aplicação desses índices, ainda que seja explícito, as dificuldades de atender os limites pactuados no contrato, né, é uma necessidade discutível. Porque se não o fizermos, certamente serão maiores ainda ou menores os esforços para superar a dificuldade de oferta de bens e serviços para atender. Então, as multas que são estabelecidas, elas não é exatamente um pacote de ruindade, é uma pressão desnecessária, mas ela é um procedimento próprio que, quando se acorda um entendimento, um objeto, e que precisa ser cumprido. Esse está estabelecido. O problema do custo da certificação está associado à própria possibilidade de autuar e de se quantificar, de se valorar o efetivo bem e serviço adquirido. Então, pode ter instituições que façam isso, a própria NP, se estruturar para ela própria certificar, tudo isso acho que está no campo da discussão e que tem abertura para isso. Agora, não há dúvida que há uma necessidade de se estabelecer com clareza a cobrança em relação a isso. A NP tem sido bastante aberta no que diz respeito ao rol de bens e serviços. Isso é do ambiente administrativo, muda como mudou agora, incluindo como o exemplo dele, que é um exemplo de grande significado econômico, a manutenção das plataformas, que não era incluído no conteúdo local, passou a ser incluído. Isso tem impacto na indústria naval, isso tem impacto em emprego, em renda, etc. do país. Então isso é possível, mas isso tem que ter fundamentação, tem que ter um mundo. Né? O que não dá é para a gente também deixar isso sem uma regra, sem um norte estabelecido. No caso da NP. O problema de exportação, de estímulo a conteúdo local para que a empresa possa produzir no Brasil e exportar, isso é parte de outro campo de atuação. Não é exatamente desse contrato. Porque o contrato é uma coisa objetiva, o conteúdo local que nós regulamos na indústria de petróleo, ela diz respeito ao desenvolvimento da produção daquele campo. Não diz respeito absolutamente tudo que possamos abstrair sobre esse cenário. Então, é sobre esse campo, e sobre as tecnologias que precisam ser desenvolvidas, sobre os serviços que precisam ser ali adquiridos, e os bens também, né? E a importância que tem aquela riqueza que está sendo explorada para desenvolver o restante do país e o restante da cadeia. Então, esse que é o foco. Ele é limitado, às condições específicas do contrato, e ele não. Então, não dá para a gente criar com ele uma expectativa de resolvermos todo o problema de industrialização do país, que não vai dar certo. Mas nós temos aí uma vertente importante, talvez insuficiente, mas importante, que pode ser desdobrada, pode ser ampliada, associada, etc. Mas, de qualquer maneira, a experiência que está sendo colocada aí, como você mesmo colocou, do ponto de vista da demanda, ela é uma experiência positiva, ainda que não tenhamos atingido todas as nossas expectativas quanto ao atendimento de conteúdo local. Isso também é verdade. Né? Mas se olharmos o tempo que nós estamos trabalhando com isso, não é um tempo tão longo, é um tempo relativamente curto. Né? E o desenrolar desse tempo tem sido bastante positivo. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Primeiro, para ficar claro, a gente acha a política de conteúdo local absolutamente fundamental. Tem diversos exemplos de sucesso de política de conteúdo local internacionais e, de forma alguma, a gente acha que não deve existir. Tá? A gente é favorável à lei de margem de preferência também e diversas outras questões. Uma crítica que a gente faz é em relação ao foco da política de conteúdo local. A política estabelece um índice global mínimo e máximo, e a empresa se compromete com algum índice desse. E quando você tem um índice global, na verdade, primeiro, ele está sendo aplicado a um universo muito grande de bens. Né? Então, isso obviamente gera custos para o Estado, gera custos para o setor privado. Tá? E aí, quando você
e você pulveriza, na verdade, um instrumento que você tem em um universo muito amplo. Se você tem um pouco mais de foco, você consegue ter resultados mais significativos. Por exemplo, se você tem um foco maior, a operadora que tem que cumprir o índice de controle local pode tomar a iniciativa de ter uma política de desenvolvimento de fornecedores mais robusta em cima desses segmentos estratégicos. Se você pulveriza, você inviabiliza isso. Tá? Se você tem segmentos estratégicos que precisam de um alto volume de recursos para inovação, para todo tipo de melhoria possível, você consegue mobilizar instrumentos. Se você está totalmente pulverizado, você não consegue fazer isso tão bem. Tá? E outra questão é que a gente fez um seminário um tempo atrás, a gente participou também, que a gente não consegue entender. Você tem um índice global e você tem alguns índices específicos por família. Você tem um mecanismo de waiver. Se no momento da atividade de desenvolvimento, as condições de mercado, prazo, de novas tecnologias, você pode pedir um waiver para não precisar cumprir o conteúdo local naquele índice específico ou em algum que você se comprometeu. Mas apesar disso, você continua tendo que cumprir o índice global. É uma coisa que não faz sentido. Porque, quer dizer, a ANP, o Estado brasileiro, definiu que algum item é estratégico. Se eu tiver um waiver e não precisar mais cumprir, tudo bem, mas eu preciso compensar isso com alguma coisa que o Estado brasileiro considera que é menos estratégico. Não sei, a gente não conseguiu entender. Discutiu isso aí várias vezes e não entendeu. E finalmente a questão da exportação, isso é outra crítica, porque em relação à multa, é claro que você tem que ter algum mecanismo para fiscalizar, para controlar e para coibir desvios em relação ao que foi pactuado. A discussão que a gente tem é que a destinação da multa não tem nenhuma contribuição para a cadeia. Se ainda dissesse, eu vou pegar a multa e vou jogar na cadeia na forma de financiamento não reembolsável. Mas não é. Você, na verdade, você penaliza de um lado e não beneficia do outro. A ideia que a gente tem é que você pudesse ter um sistema de incentivo. Então, pensando um pouco no modelo norueguês. Então, se você supera o que você se comprometeu, numa próxima rodada, e vai ter próxima rodada, você tem alguma espécie de benefício. Pensando na questão de exportação, que também, obviamente, está fora do modelo de hoje, mas vamos supor que você tem uma operadora que decide que vai transformar meia dúzia de empresas no Brasil em fornecedores globais dela e vai começar a exportar para o mundo inteiro. É um negócio que tem um impacto na cadeia gigantesco. E esse cara tem que ser beneficiado de alguma forma. Na verdade, não é nem que ele tem que ser beneficiado, ele devia ser induzido a fazer isso. E aí, como que você pode fazer isso aí? Você pode criar uma espécie de bonificação que na próxima rodada ele tem alguma vantagem. Que também aí pegando um pouco do modelo norueguês, que foi feito mais ou menos assim. Você tinha incentivos lá na frente por alguma coisa que você fez a mais no passado. É uma discussão, eu entendo que não é simples você inserir essas questões no sistema de controle local hoje, mas são coisas que deveriam ser pensadas para se ter um modelo um pouco mais asiático, nessa questão de estímulo à exportação, estímulo à inovação, competitividade internacional. É basicamente essa a proposta. Eu queria só lembrar mais um instrumento que nós temos, que é a lei do bem. Que é interessante, eu não consegui pegar o relatório desse ano aqui do Ministério, mas o ano passado, somente 767 empresas utilizaram. Esse ano parece que deu 900 empresas. O potencial levantado é pelo menos 5, 6 mil empresas no Brasil que poderiam usar facilmente. Só para ter ideia, desse ano do relatório 2011, a 767 empresas investiram, usando a lei do bem, 6,9 bilhões de reais. Ou seja, uma fonte interessante, porque só 900 empresas fazem uso desse incentivo. Ou seja, as empresas que declaram imposto de renda por lucro real podem utilizar isso. Agora, isso é uma coisa muito interessante para quem é pequena empresa. Será que as pequenas empresas não poderiam ir atrás das grandes empresas? Olha, você não está utilizando a lei do bem, vamos utilizar? Ou seja,
Esse é um potencial que está sendo, digamos assim, jogado fora, desperdiçado. Ou seja, vamos supor que a gente fizesse essa conta aí, que fosse o dobro. Seriam mais 8 bilhões que entrariam no mercado de P&D, ou seja, um P&D facilitado. O recurso está dentro de uma empresa privada e ela aplica de forma privada e só precisa demonstrar que foi realmente P&D. Eu acho que tem que somar isso aí, lembrar disso aí. Entendeu? E o Ministério tem um esforço muito grande de disseminar, mas só 900 empresas utilizam isso. Ou seja, isso daí tem que... A CNI tem que divulgar todo dia, o SEBRAE tem que assim, vamos divulgar isso aí, porque as empresas vão atrás, porque tem um recurso aí que entra nessa forma de negócio que estão fazendo com a Petrobras. Obrigado. Obrigado, Soriano. A gente encerra por aqui. A Brasilianas Orgs agradece a presença de todo mundo e convida vocês para continuar a conversa lá no café, que está servido ali atrás, porque o nosso tempo se esgotou, a gente ultrapassou um pouco do tempo. Então a gente agradece a todo mundo pela participação e esperamos que o debate continue aí por e-mail, por telefone, enfim. Obrigado. Não,